Boa noite, hoje é dia 24 de agosto e vamos para o nosso devocional da noite em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Êxodo, capítulo 22, versículo 6. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Circunstância da escrita. Moisés escreve outra vez, mas já não é o mesmo homem. Entre o palácio do faraó e a sarça ardente que ardia sem se consumir há 40 anos de ovelhas, de silêncio e de deserto, Deus gasta tempo com os seus instrumentos. O príncipe teve que morrer para que nascesse o pastor, e o pastor teve de ser quebrado para que servisse o legislador. Quem tem pressa de ser usado por Deus ainda não foi preparado por Deus. O livro é escrito para um povo que acabara de ser de 200 anos de tijolo e de chicotes. Aquela gente conhecia o gosto do barro e o estalo do açoite, mas não conhecia o nome do seu Deus. Por isso, a primeira grande revelação deste livro não é uma lei, e sim um nome. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Antes de dar mandamentos, Deus dá a si mesmo. Dizem os críticos do nosso tempo que essas pragas são folclores de tribo e que o mar se abriu por causa do vento. Deixo-os com as suas conjecturas. Um Deus que não pode dividir água também não pode dividir pecado, e eu preciso de um Deus que faça as duas coisas. Contribuição para a Bíblia: Gênesis nos mostrou a ruína. Êxodo nos mostra a redenção. Este é o livro que ensina à igreja o significado da palavra resgate, e o ensina não com definições, mas com sangue no umbral de uma porta. Naquela noite terrível do Egito, o anjo da morte passou por todas as casas. E não penseis que passou por cima das casas boas e desceu sobre as casas más. Os israelitas não eram melhores que os egípcios. Eram tão pecadores quanto eles e mereciam o mesmo golpe. A diferença não estava no morador, estava no sangue. E o sangue vos será por sinal sobre as casas que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós, para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Observa que Deus não diz quando eu vir a tua sinceridade, ou o teu arrependimento, ou a tua boa intenção. Ele diz quando eu vir o sangue. A alma trêmula que se abriga sobre a expiação de Cristo está tão segura quanto o santo mais robusto, porque a segurança está no sangue e não no sentimento. Aqui está nosso Cordeiro Pascal, e o apóstolo não hesitou em dizê-lo. O Cordeiro havia de ser sem defeito, examinado por 4 dias antes de morrer, como Cristo foi examinado por Herodes, por Pilatos e pelos escribas e pelo próprio inferno. E nenhum deles achou nele falta alguma. Nenhum osso seu foi quebrado, e nenhum osso do nosso Senhor foi quebrado na cruz. Depois do resgate vem a lei, e nesta ordem está toda a diferença entre o Evangelho e a religião dos homens. Israel não guardou os 10 mandamentos para sair do Egito. Israel saiu do Egito, então recebeu os mandamentos. A obediência não é o preço da libertação, é o fruto dela. Quem inverte essa ordem transforma o Sinai numa nova casa de servidão e volta a fazer tijolos, agora com palha religiosa.
E a última parte do livro, muitos saltam por parecer marcenaria e tapeçaria. É o evangelho em cortinas de linho fino. O tabernáculo tinha uma só porta, um altar antes do santuário, uma bacia antes do lugar santo e um véu que nenhum homem comum ousava tocar. Tudo ali dizia: há caminho para Deus, mas é o caminho que Deus abriu. Aquele véu foi rasgado de cima para baixo no dia em que o nosso sumo sacerdote entrou com o seu próprio sangue. Estrutura, capítulo 1 e 2. Servidão e o nascimento do libertador. Um cesto de vime no Nilo carrega o futuro de uma nação, porque Deus gosta de pendurar grandes pesos em pregos pequenos. Capítulo 3 e 4. O chamado na sarça. Moisés apresenta 5 objeções e Deus responde a todas com paciência, o que deveria calar todo homem que se julga humilde por recusar a obra que Deus lhe dá. Capítulos 5 ao 11. O duelo com o faraó e as pragas. Cada praga derruba um deus do Egito, e o coração do rei se endurece a cada golpe, como o barro endurece ao mesmo sol que derrete a cera. Capítulos 12 e 13. A Páscoa dos primogênitos, o centro do livro e a raiz da ceia do Senhor. Capítulos 14 e 15. O Mar Vermelho e o Cântico. Israel entra no mar com medo e sai cantando, e assim tem sido com todo santo em toda tribulação. Capítulos 16 ao 18. O maná, a água da rocha e a batalha. Deus alimenta, Deus dá de beber e Deus vence, e o povo ainda murmura. Capítulos 19 ao 24. Sinai e a lei, trovões, fumaça e um monte que ninguém podia tocar, para ensinar ao homem quem ele é diante de um Deus santo. Capítulo 25 ao 31. O projeto do tabernáculo. Deus desenha sua própria casa, porque o homem nunca acertou sozinho o caminho para chegar a ele. Capítulos 32 ao 34. O bezerro de ouro e a misericórdia. Enquanto Moisés recebia a lei no monte, o povo já a quebra no vale. E Deus, em vez de destruir, revela o seu nome como misericordioso e compassivo. Capítulo 34 ao 40. A obra concluída e a glória que desce. O livro termina com a nuvem enchendo o tabernáculo, e com isso Deus diz ao seu povo peregrino: eu vou com vós. Spurgeon em Êxodo. Poucos textos me deram tanto trabalho e tanta alegria quanto aquele. Quando eu vir o sangue, preguei sobre ele muitas vezes no tabernáculo metropolitano, e sempre me via tão obrigado a repetir a mesma advertência aos meus ouvintes, ansiosos. Olhas para dentro de ti, procura sentir o bastante para te julgares salvos, e não acharás nada além do pó e cinzas. Pois é claro que não achas. O israelita dentro de casa podia estar tremendo, podia estar duvidando, podia estar chorando de pavor, mas o anjo não vinha ver a face do israelita, vinha ver o sangue na porta. Põe a confiança onde Deus põe os olhos. Confesso também que amo a sarça que ardia. Eu era um rapaz pregando em cabanas de aldeia, me perguntando como poderia um pobre lenho como eu arder sem se consumir sob tal peso. A resposta estava na sarça. O fogo não era dela. Depois de tantos anos de tabernáculo, ainda digo o mesmo. Não é o arbusto que sustenta a chama, é a chama que honra o arbusto. E houve uma noite em meio às minhas dores mais amargas do corpo, em que li que Deus dividiu o mar com um vento forte, e que Israel passou em toda a terra seca, por onde antes só havia profundidade. Chorei ali e disse: Senhor, faz isto na minha aflição. E ele não me tirou a dor naquela hora, mas me deu chão seco no meio dela, que é quase a mesma coisa e talvez seja melhor. Aos que acham o fim desse livro tedioso, com suas medidas e suas cortinas, digo apenas isso: nunca desprezei uma tábua do tabernáculo, depois que descobri que cada uma delas estava
assentada em base de prata, e que a prata vinha do dinheiro do resgate. Toda a casa de Deus repousa sobre a expiação. Retire a prata e a casa cai. Não há verdadeira liberdade que não seja prescindida pela verdadeira escravidão. Não há verdadeira libertação do pecado, ao menos que o primeiro tenha gemido e clamado a Deus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Êxodo. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Se interromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais ou as messes ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Êxodo capítulo 22, versículo 6. Que restituição pode fazer aquele que lança tições de engano ou brasas de lascívia e inflama a alma dos homens com o fogo do inferno? A culpa vai além do homem que podia avaliar. O resultado é irreparável. Se tal ofensor for perdoado, que tristeza lhe será relembrar, considerando que não se pode desfazer a injúria executada. Um exemplo impróprio pode acender uma chama que anos de caráter irrepreensível não extinguirão. Queimar o alimento do homem já é injurioso, mas quão pior é destruir a alma. Pode ser útil refletir o quanto somos culpados no nosso passado e investigar se até mesmo no presente não há mal em nós que tenha tendência a fazer prejuízo à alma dos nossos parentes, amigos ou próximos. O fogo da discórdia é um terrível mal quando se espalha em uma igreja cristã, onde convertidos podem se multiplicar e Deus ser glorificado. O ciúme e a inveja tornam o trabalho do demônio mais eficaz, onde o grão de ouro estava estocado para recompensar o trabalho do grande Boaz. O fogo da inimizade vem e pouco deixará, além de fumaça e amontoados de negrume. Ai daqueles por quem ofensas vêm, que nunca sejamos nós, pois, ainda que não possamos fazer restituição, certamente seremos os principais sofredores, se formos os principais ofensores. Aquele que alimenta o fogo merece apenas repreensão, mas aquele que acende é o maior culpado. A discórdia geralmente toma os espinhos, é nutrida entre os cristãos hipócritas na igreja e ainda vão para os meios dos justos, sopra pelos ventos do inferno e ninguém sabe onde pode acabar. O Senhor é doador da paz, faz de nós pacificadores e nunca nos permites ajudar e encorajar os homens de discórdia, até mesmo involuntariamente causar a menor divisão entre o teu povo. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos com o devocional da manhã, entre 8 e 9 horas da manhã, e o devocional da noite, entre 8 e 9 horas. Agradeço a todos, que Deus te abençoe nessa nova semana. Amém, amém, amém.